Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou o Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 17 de agosto de 2012. Bom, gente, o pregão hoje foi complicado, foi enjoado o dia inteiro. A gente sabia que seria difícil, desde o começo do pregão, falamos para vocês que a gente está exatamente em cima ou muito próximo de uma resistência. E isso acaba tornando o mercado bastante volátil, tá? Acaba complicando bastante a nossa vida em termos de operações. Apesar disso, conseguimos excelentes operações no dia de hoje, conseguimos fazer aí uma bela venda na Vale, zeramos muito bem a posição da Vale, e mais de 50 centavos, então mais de 1%, e conseguimos uma excelente operação na BTOW, nosso grande amigo Dário, estava lá na operação da BTOW, junto com outros amigos nossos também no curso ao vivo, essa eu fiquei no book, e também uma operação na Gerdau, que a gente montou no começo do dia, e também a gente acabou segurando. A estratégia hoje ela era um pouco diferente, tá? Logo no começo do pregão eu falei para vocês que a estratégia hoje seria entrar com uma mão um pouco mais pesada, gerenciar mais e colocar stop lá no ponto de equilíbrio, tá? Então vamos repetir. Por exemplo, comprar 1 kg de Vale, vender lá 700 papéis, 800 papéis e manter 200 e colocar o stop lá no ponto de equilíbrio mesmo, conseguindo assim um preço médio um pouco mais baixo. Tá? Por que essa estratégia? A gente montou isso ao longo do dia, no começo do pregão principalmente, para caso o mercado fosse lá romper os 60 mil pontos e fechasse lá em cima, a gente está bem posicionado com bastante folga para poder segurar as operações para swing trade. Tá? Então foi essa a nossa ideia, foi essa a nossa intenção de montar esse tipo de estratégia, de montar esse tipo de posição, ok? Então vamos lá, vou liberar o gráfico para vocês e vou mostrar quais foram as operações. Vocês estão vendo então aqui o Ibov, dia difícil, invertido exatamente em cima aqui dos 60 mil pontos. E a gente tem então agora para segunda-feira essa dúvida. O mercado vai começar com viés baixista, é o que a gente espera pelo menos, uma vez que a gente teve um invertido próximo de 60 mil pontos, e a gente pode consolidar um pouco nessa região na semana que vem, tá, pessoal? Acho que isso é algo bem natural, a gente conseguiu fechar uma semana bonita, fechou uma semana boa, mas eu acho que a gente tem ainda talvez um pouco de espaço para consolidar aqui dentro dessa região, entre os 60 mil e os 57.630, para daí sim buscar lá um rompimento um pouco mais consistente, alguma coisa aí mais forte mais para frente. Então, essa consolidação ela não é necessariamente ruim, tá, gente? Isso é algo normal quando a gente se aproxima aí de um rompimento importante, como é 60 mil pontos, que é psicologicamente bastante importante, tá? Bom, gente, então é isso aí. Vamos mostrar as operações do dia. Primeira operação do dia de hoje. BTOW3. Maravilhosa operação. Coisa linda. Abriu, corrigiu um pouquinho, a gente comprou no rompimento. Em 6,82. E o Dário já liquidou ela. Primeiro, um gerenciamento. Aqui na região dos 6,88. E liquidou a posição aqui na região dos R$7. Tá? Então, muito bonita a operação que o nosso amigo Dário realizou aqui na BTOW, tá? Muito bacana, fez aí 18 centavos no ativo, isso aí é mais de 2% no trade, então muito bacana, parabéns aí ao Dário, uma belíssima operação, operaçãozinha padrão, né, gente? Recomendação do relatório, no bate-papo de ontem também, abriu, rompeu a máxima de ontem, corrigiu, a gente pegou o rompimento e ela foi embora, trade de 2% no bolso, tá? Muito bacana. Depois disso, ela até fez mais um rompimento aqui, acabou não desenvolvendo, o pessoal acabou pegando, acabou saindo aí meio que no 0 a 0, enfim, não deu mais nada para fazer com ela. Eu posicionei em Gerdau no começo do dia, tá? Nesse candle grande, que ela veio testar aqui os R$20, eu posicionei nela. Comprei Gerdau a 20,08 e agora prestem atenção porque eu fiz um preço médio nela e eu vou explicar como é que eu fiz isso. Eu comprei Gerdau a 20,08 e eu vendi
70% da posição da Gerdau aqui nos 20,18, tá? 70%, 80%, alguma coisa assim. Quando eu fiz isso, na verdade, eu joguei o meu preço de compra dela, porque eu coloquei lá no ponto de equilíbrio, como eu falei para vocês. Hoje era o dia que eu tentei fazer isso para a parte da manhã. Comprei mais, gerenciei mais e coloquei stop lá no ponto de equilíbrio, tá? Então o meu ponto de compra dela, meu ponto de equilíbrio mesmo, onde eu terminei no 0 a 0, estava em 19,76, em função de eu ter zerado aí 70%, 80% da posição. Eu coloquei então meu stop aqui no 19,99, tá? Então eu não tinha risco algum na operação, uma vez que o meu preço médio ficou em 76 e eu estava com ela com stop a 19,99. Acabei não segurando a posição para segunda-feira, consolidou demais, faltou um fechamento lá em cima, o volume foi muito baixo, etc. Eu zerei a posição da Gerdau aqui no 25. Tá? Então, bacana a posição. Se você considerar o gerenciamento, ou melhor, não considerar, do 20,08 para o 20,25, foi um trade aí de 0,8%. Mas se você considerar que eu gerenciei o risco e joguei minha posição lá para 19,76, que era essa posição que eu queria manter para segunda-feira, então 19,76 para 20,25, fiz aí 2,5% na Gerdau. Tá? A mesma coisa nós fizemos também na Usiminas, na Usim 5. A gente também comprou Usiminas. Vocês podem ver aqui no diário, ela tinha rompido aqui a máxima do dia anterior, estava interessante, enfim. E de repente ela deu aqui uma pegada forte para baixo, rompeu a máxima do dia anterior e simplesmente afundou, veio aqui abaixo dos R$8. Tá? Então a gente comprou Usiminas aqui nos 8, tradezinho rápido, aproveitando da volatilidade. Compramos aqui e gerenciamos posição da Usiminas em 8,04. Tá? Então, posição gerenciada em 8,04. Com isso, mais uma vez, comprei 2 quilos dela, gerenciei 1,5 kg, fiquei com 500 papéis. O meu preço de compra dela, no ponto de equilíbrio, fechou em 7,85. E o nosso stop dela estava aqui em 7,94. Então, mais uma vez, não tínhamos risco algum na posição. Tá? Então, encerramos a posição por stop aqui neste candle, mas vocês podem ver que dos 7,85 para os 7,94, a gente fez aí 1% na posição, tá? Que era a posição que a gente realmente gostaria de manter para segunda-feira. Fizemos a mesma coisa também em Vale. A Vale aqui no meio do pregão, assim que o índice começou a dar sinal de que podia querer cair, a Vale veio montar esse pivô de baixa, tá? Então, ela abriu lá em cima, rompeu a máxima de ontem, corrigiu nas médias, deu um sinal de compra e veio montar um pivô de baixa. A gente aproveitou esse movimento dela e vendeu a Vale aqui no 35,50, fizemos um gerenciamento aqui no 42, tá? Então, 35,42, gerenciamos aí 80% da posição na Vale. Com isso, o nosso ponto de equilíbrio ficou lá em 35,82. Então ficou aqui em cima a nossa posição da Vale, 35,82. E o nosso stop dela estava aqui no 35,73, tá? 74 para ser mais preciso. Então não tínhamos risco algum na posição. A gente ia estopar 10 centavos abaixo aí do que a gente, 8 centavos abaixo do preço de equilíbrio que a gente estava nela. Acabou que ela desenvolveu muito bem, não chegou nem perto do nosso stop, e nós zeramos ela aqui no finalzinho do pregão a 35. Tá? Então, a posição original, se vocês considerarem, não considerar o gerenciamento, de 35,50 para o 35, 1,4%. Mas se você considerar a posição que a gente tinha mantido, e que a gente realmente queria segurar, dos 35,82 para os 35, zeramos aí com 2,3%. O resto foi gerenciamento. Se a gente tirar isso da posição, foi esse o lucro que a gente teve na posição. Então, muito bacana as operações de hoje. Acho que teve bastante operação e uma estratégia diferente, que eu achei legal mostrar para vocês. A gente usou essa estratégia especificamente em função da proximidade dos 60 mil pontos. Se para segunda-feira a gente não está planejando usar isso, pelo menos não de antemão. Se por acaso na segunda-feira o mercado retomar a tendência de alta no curto prazo, no intraday, a gente deve fazer a mesma coisa, tentar montar posições dessa maneira
De novo, se preparando aí para um possível rompimento dos 60 mil pontos. É um jeito interessante de ficar comprado sem ter muito risco, tá? Então é isso aí. Para a segunda a gente espera então um viés baixista pelo menos no início, pelo menos na abertura. Se perder 58,943, tem objetivo aqui em 57,630, deve enrolar um pouco por aqui daí, tá? Mercado americano, o índice Dow Jones acabou movimentando muito pouco no dia de hoje. Teve aí apenas 0,19% de alta. Observe aqui nos 15 minutos que ele consolidou absolutamente o dia inteirinho, não fez nada. E para segunda-feira, se romper aqui esse 13,281, a gente tem resistência em 13,289, depois em 13,297 e finalmente em 13,338. Então tem um monte de resistência para o Dow Jones. Estamos mais ou menos na mesma situação. A diferença é que eles lá é máxima do ano e a gente é apenas 60 mil pontos, tá? Esses rompimentos eles devem acontecer juntos, pelo menos o que a gente espera, tá? Então, além do Dow Jones, nós temos, vamos ver as notícias lá para segunda-feira. Deixa eu pegar para vocês aqui. Então tá aqui, segunda-feira, vamos ver se já está liberado as notícias aqui. Já está. Então, segunda-feira, deixa eu tirar aqui a minha imagem para facilitar para vocês. Nós temos uma única notícia, que é vários indicadores já divulgados aí, um conjunto de indicadores que avalia o nível de atividade econômica de Chicago. Tá? Então, o Chicago Fed National Activity Index. É um índice secundário, não tem lá grande importância. E nós temos vencimento de opções sobre ações aqui no nosso mercado. Tá? Então, isso significa que o nosso mercado deve trabalhar aí de uma forma um pouco mais enrolada no começo do pregão de segunda-feira, principalmente até meio-dia, 1h da tarde, quando ocorre então o exercício das opções. Sempre que isso acontece, a gente costuma ter pregões bastante enrolados na parte da manhã, então se preparem que a gente deve enfrentar isso na segunda-feira. Junta com a proximidade dos 60 mil pontos, tem tudo para a gente ter um pregão enrolado no começo da segunda-feira, tá? Nós temos pouquíssimas recomendações para vocês hoje, uma vez que o mercado enrolou, acabou trabalhando com bastante dificuldade hoje, deixou muito invertido, muito ativo com volume baixo. A gente selecionou ao máximo, tiramos tudo isso fora e deixamos 4. 2 para compra, 2 para venda. Que é o que realmente nos chamou a atenção. Tá? São eles, para compra, BTOW3, a gente continua de olho nela para compra, ela vem de nova máxima, corrigiu aqui na região das médias e está dando aqui um sinalzão de compra, deixou invertido ontem, hoje confirmou. E se romper aqui esse 709 na segunda-feira, tem tudo para vir testar. Primeiramente, esta região aqui dos 7,44. E daí, rompendo isso aqui, a gente tem objetivo lá na região dos R$ 8,00, 7,97. Tá? Vale a pena então acompanhar. Esta é a BTOW3, B2W Varejo, e nos interessamos por ela, então rompendo 709. Como eu disse, o ativo vem montando sucessivos pivôs de alta, passou para cima das médias, corrigiu nelas, deixou invertido e hoje confirmou com volume bem acima da média. Nos últimos 3 dias subiu muito o volume nela, fechou na máxima, enfim, muito bonita, muito interessante a BTOW. Tá? E a outra compra é a Petrobras, que apesar do volume baixo, teve muita pressão hoje. Ela quase rompeu o máximo do dia aqui no final. Estava lá, veio tentar romper aqui uma vez, tentou romper 2 vezes e tentou romper a 3ª vez aqui no final. Tá? Então, estava bem próximo aqui do rompimento da Petrobras, estava bastante consistente a alta do ativo. E para segunda-feira, ela deixou aqui um grande invertido, mostrando a pressão que tem no ativo para subir. Rompendo aqui 21,60, tem alvo então lá nos 21,85 e depois lá na região dos R$ 22,00. Tá? Além da Petro, então nós temos 2 ativos para venda, um deles é a Vale, perdão, a Vale 5. Então está aqui a Vale, volume acima da média, cedeu muito forte. E perdendo agora, nesses 34,91 na segunda-feira, algo nas mínimas do ano, em 34,51. E depois aqui na região dos
33,92, que é a mínima do ano, tá? Então cedendo bem aí a Vale, mais um dia de forte queda para ela, perdendo 34,91, algo lá em 34,51, depois em 33,92. Temos também a Gol 4, então está aqui a Gol, também chamando a atenção aqui num gráfico de 60 minutos, tá? O que eu quero que vocês visualizem na Gol é justamente isso aqui, ó. Ela estava trabalhando em tendência de alta, acima das médias, passou para baixo das médias, fez uma correção e está vindo para montar um pivô de baixo. O volume está acima da média. E se isso acontecer, nós vamos ter aqui então uma falha de topo, certo? Exatamente aqui neste ponto, com um rompimento de linha média, exatamente aqui neste ponto dos 9,35, tá? Então é isso aí, a Gol 4, tá? Então a gente tem ela, uma possibilidade aqui de um pivô de baixa nos 60 minutos, e a gente então vai tentar antecipar esse pivô. Se ela perder 9,80, tem objetivo lá nos 9,35, tá? Então vale a pena acompanhar aí. Esta é a Gol, o código dela Gol 4. Então são essas as duas recomendações que nós temos para vocês no dia de hoje. Como eu disse, ficou complicado de encontrar ativo para segunda-feira, vários ativos deixando aí pequenos de indecisão, com pouco volume, enfim, ficou bem complicado, tá, gente? Nós preferimos não recomendar muita coisa, manter a tranquilidade, manter, enfim, proteger um pouco o capital. Acho que nesses momentos isso é sempre muito importante. Então, para segunda-feira, vamos pegar bem leve, são só esses 4 ativos que eles podem movimentar bem, independente do mercado, tá? Petro e Vale, muito cuidado no começo da manhã, justamente em função do vencimento de opções, pode ou enrolar bastante ou trazer muita volatilidade, dependendo do movimento que ela inicial, tá? Então é isso, parabéns a todos pela semana, acho que a gente fez uma semana boa, com excelentes operações, apesar da dificuldade que o mercado nos impôs, ok? Um grande fim de semana a todos, então, um bom descanso. São todos convidados, como sempre, para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer o seu cadastro, que você vai receber aí 7 dias gratuitamente para testar o nosso curso ao vivo durante o pregão, onde você vai operar ao vivo comigo, com toda a nossa equipe, durante todo o dia, recebendo aí dicas, análises, operações em tempo real, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar, são todos nossos convidados. Um grande abraço e até segunda-feira, pontualmente às 10 horas, lá no curso ao vivo. Até lá.